A grande verdade sobre ser de Deus e não ser de Deus, ela está no fato de que as pessoas de Deus, elas querem, desejam que as outras pessoas se consertem e vivam em novidade de vida. Esse é o desejo do verdadeiro servo de Deus. Mas quando você vê uma pessoa que, além de não ajudar ninguém a se levantar, ela só quer falar mal dos irmãos, falar mal das igrejas. Hoje a gente tem encontrado muito esse perfil na internet, né? E não sei se vocês já perceberam que as pessoas que falam mal das igrejas, eles não têm coragem de mostrar a cara. Você já percebeu? A maioria são perfis falsos de Facebook, de Instagram. Você já percebeu isso? Quer ver? Começa a perceber a partir de agora, se você ainda não percebeu. São pessoas covardes, pessoas que, na maioria das vezes, quando são descobertas, vivem uma vida no lamaçal do pecado e vivem uma vida totalmente distante de Deus, mas se acham no direito de estar criticando as pessoas que estão lutando para ser santos, para serem separados dentro das igrejas do mundo. Ora, essas pessoas que vivem só criticando, elas já existem há muito tempo. Desde a época de Jesus, Jesus combatia essas pessoas, né? Havia um grupo naquela época que era o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus eram as pessoas que não aceitavam o evangelho do Senhor Jesus. Entendeu? E muitas pessoas naquela época que Jesus estava aqui presente na terra fisicamente, hoje ele está presente espiritualmente. Muitas pessoas naquela época não estavam aceitando o evangelho. Mas por que elas não estavam aceitando o evangelho? Porque elas queriam continuar fazendo as obras da carne. Elas queriam continuar vivendo no pecado. Por isso que Jesus Cristo era combatido por várias pessoas. E um grupo especial eram os fariseus, que Jesus até chegou a revelar para os ouvintes que eles eram servos do diabo, filhos do diabo. É o que o próprio Jesus chegou a afirmar com suas próprias palavras. E hoje a gente que absolveu o evangelho, a gente que aceitou o evangelho, a gente que vive o evangelho, também é atacado por vários grupos de pessoas, né? Dentre eles, os desigrejados, que no momento agora, na minha opinião, é o pior grupo que existe dentro da internet, que prega só heresia. Grave bem, os desigrejados pregam apenas heresia, falso ensinamento. Você que dá ouvido ao desigrejado, é como se você estivesse dando ouvido ao próprio diabo. É como se você estivesse dando ouvidos ao próprio Satanás. Então, dentro dessas seitas, né, que se levantam no mundo para misturar Bíblia com falso ensinamento, os desigrejados são os piores que existem, são os fariseus modernos, né? Pregam um outro evangelho, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o que a Bíblia ensina, eles pregam um falso evangelho. E a Bíblia diz que se possível fosse, um anjo do céu descesse, né, e desse para alguém um outro evangelho, que essa pessoa fosse amaldiçoada, que essa pessoa estivesse em condição de amaldiçoado, porque o evangelho é esse que você tem na mão. O evangelho é a Bíblia sagrada que você tem na mão. Então, você quer garantir a sua salvação? Não ouça desigrejados, não ouça pessoas que saíram da igreja para viver na libertinagem da sua carne. E muitos saíram da igreja, parece até uma coisa altamente, sei lá, maluca,
Muitas pessoas saíram da igreja para não dizimar. Veja como a pessoa é altamente carnal, altamente avarenta. Como é que a pessoa sai da igreja para não ofertar, para não dizimar? Né? Veja, quer dizer, Jesus Cristo disse que o evangelho deveria ser pregado a todo o mundo. Como é que a pessoa vai pregar no mundo todo sem dinheiro, pessoal? Eu não conheço isso. Que método é esse? Sem rádio, sem TV, sem folheto. Será que essas pessoas elas têm tempo de pregar o evangelho? Elas têm tempo sim, de pregar um falso evangelho, principalmente na internet. Então, se você quer manter a sua salvação, não dê ouvidos ao diabo, porque quem dá ouvidos aos desigrejados, dá ouvidos a Satanás.